Mário Pereira Gonçalves nasceu a 6 de agosto de 1939 na aldeia de Porto Castanheiro, concelho de Arganil. O seu primeiro trabalho foi nos serviços florestais deste concelho como aguadeiro. E por volta dos 13, 14 anos veio trabalhar para Lisboa, onde esteve num lugar de frutas durante 2 anos. Tinha 18 anos quando foi trabalhar para a pastelaria Estrela da Manhã e aos 23 iniciou o seu percurso de empresário no Brasil Bar, na Avenida de Roma. Abriu a pastelaria Namur, na Avenida Defensor de Chaves, em 1964 e 2 anos depois, a pastelaria Foia, no Campo de Santana, seguindo-se a pastelaria Sol Parque, na Rua Artilharia 1 e as Estrelas Brilhantes, em Campo de Ourique. Após este período, instalou-se na pastelaria Udino, no Conde Redondo, seguindo-se a pastelaria Biju e a pastelaria Sequeira e Versalhes, que ainda hoje mantém. Este é, em resumo, o percurso do atual comendador Mário Pereira Gonçalves, distinção que lhe foi atribuída pelo presidente Jorge Sampaio no ano de 2000. Sendo ainda membro de vários órgãos e instituições, é hoje e desde 1983 o presidente da direção da Aresp. Um grande abraço, amigo Mário, nesta justa homenagem que a tua associação hoje te dedica e à qual me associo com enorme prazer. Nós conhecemos desde 1997, quando assumi as funções de Secretário de Estado do Turismo, e a relação que mantivemos permitiu-me consolidar a minha admiração por ti como homem sincero e frontal, como empresário corajoso, como dirigente empresarial competente e determinado, à frente da Aresp. Devem-se a estes valores termos conduzido em conjunto algumas importantes batalhas. A batalha pela afirmação da baixa do IVA na restauração, a batalha pelo ProRest, o programa específico para a restauração de acesso aos fundos comunitários, a consagração da gastronomia tradicional portuguesa como património cultural de Portugal, a dignificação económica e social e o espaço político para o setor da restauração em Portugal, desde logo no quadro do turismo. A Aresp, sob a tua direção, afirmou-se como uma das mais importantes associações empresariais do nosso país. Penso que os sucessivos dirigentes têm consolidado positivamente e reforçado esses valores. Os empresários, o associativismo empresarial nacional e regional devem-te muito, Mário. És um exemplo para todos nós. É um prazer e uma grande honra estar hoje aqui contigo. Um grande abraço, amigo Mário. Muita saúde. Boa tarde. É-me pedido para fazer aqui uma história, um testemunho do Mário Pereira Gonçalves em 2 minutos, situação perfeitamente impossível, que eu vou tentar encurtar o mais depressa possível. Talvez começando com uma história, estou a pensar numa história ainda do século passado, em que uma série de pessoas receberam as medalhas de mérito turístico, uma cerimónia no governo do António Guterres, lá embaixo do Algarve, e havia uma série de pessoas a receber a medalha, entre elas eu, e só que essas pessoas iam receber uma medalha de mérito turístico grau prata. E havia o Mário Pereira Gonçalves que ia receber a mesma medalha, mas de grau ouro. Então, entre todos, achámos que alguém tinha que discursar e que, obviamente, que esse alguém deveria ser o Mário Pereira Gonçalves, que era quem estava a receber a medalha de ouro, discurso esse para o qual ele não estava preparado, não tinha escrito nada. Aceitou prontamente e, de facto, fez um discurso que a todos nos orgulhou muito e todos nos sentimos muito representados por ele. É fácil falar do Mário. O Mário foi o líder da Aresp com grande visão, um homem com muito caráter, com um grande compromisso, e a Aresp, no que diz respeito à Confederação do Turismo, foi sempre uma associação extremamente disponível, colaborativa e participante. Como não posso alongar, diria que finalmente o Mário Pereira Gonçalves acho que montou tão bem a Aresp que depois de dezenas e dezenas de anos da sua presidência
deixa uma equipa muito bem preparada, que irá com certeza garantir o grande trabalho que esta Associação Aresp tem desempenhado. Eu terminaria dizendo que estamos perante um homem que foi o exemplo do que deve ser o associativismo. Muito obrigado. Eu devo começar por fazer uma declaração de interesses, ou seja, a nível pessoal, uma vez que considero ser um autêntico privilégio ter-me cruzado com uma pessoa da dimensão e da craveira do Mário Pereira Gonçalves. Eu rapidamente percebi que tinha conhecido alguém com ímpares qualidades humanas, sendo leal, íntegro, determinado e, sobretudo, com a simplicidade própria daqueles que marcam todos quantos com quem acabam por conviver. E, portanto, a declaração de interesse é que eu percebi rapidamente que tinha ali ganho um amigo. Mas o mais importante aqui é destacar a forma que eu tive o privilégio de me cruzar com ele e foi porque, a dada altura, fui chamado a dar o meu contributo à sociedade civil, através da participação no movimento associativo e empresarial do turismo, e foi isso que nos fez cruzar, uma vez que ele já era o decano dos dirigentes associativos, e foi com ele que muito aprendi, exatamente por essa sua condição quase histórica de nos ajudar a todos que íamos entrando no movimento associativo do turismo, mas também porque ele representava, e já na altura presidia, a maior associação empresarial da atividade económica do turismo, associação essa que também foi, e é hoje, até hoje, a Aresp, a única a ser centenária também na nossa atividade económica. E por isso não posso deixar de recordar o papel ímpar que ele teve entre muitos outros aspectos, desde logo na promoção do diálogo social no turismo. Foi ele que me ensinou, e creio que nos ensinou a todos, e passou o exemplo que era possível haver cooperação, que era possível haver trabalho, que era possível aprofundar as relações entre empregadores e entre trabalhadores. Um outro aspecto que também considero importantíssimo foi a determinação que ele revelou e a forma como a todos nos engajou, não só a nós outros que também fazíamos parte do movimento associativo, mas também a muitas outras pessoas, incluindo membros do governo, para conseguirmos elevar a nossa gastronomia, a gastronomia portuguesa, ao patamar de património cultural de Portugal, do nosso país, situação que acabou por acontecer. Era na altura secretário de Estado do Turismo, o Vítor Neto, que também creio que está aqui hoje connosco. E, finalmente, um terceiro aspecto, porque muitos haveria mais, foi o seu papel determinante enquanto presidente da Aresp na fundação da Confederação do Turismo Português, agora Confederação do Turismo de Portugal, já que foi ele, conjuntamente com o Mário Assis Ferreira, que na altura presidia a Associação Portuguesa de Casinos, e comigo, que na altura presidia a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que demos o pontapé de saída para que se fundasse a Confederação do Turismo Português e assim o turismo pudesse ganhar aquilo que veio a conquistar, que era o estatuto pleno de parceiro social. E, portanto, em minha opinião, o turismo deve muito, mas mesmo muito, ao meu querido amigo, ao nosso presidente e comendador Mário Pereira Gonçalves, e também, permitam-me que diga, enquanto cidadão, acho que Portugal também lhe deve muito. Por isso, bem-aja por tudo, querido amigo Mário Pereira, longa vida e um grande abraço. O comendador Mário Pereira Gonçalves é uma referência, quer em termos empresariais, quer em termos associativos, para todos os seus pares. Ele desenvolveu projetos de grande valia empresarial, com grande sucesso, assim como no campo associativo. Fez um trabalho extraordinário como presidente da Aresp, desenvolveu e criou equipas que o acompanharam nos seus trabalhos e deu uma vida completamente distinta à Aresp, que a todos impressiona, porque hoje a Aresp é uma organização de referência para o associativismo empresarial e, para além disso, eu tive o privilégio de solicitar a cooperação do meu colega Mário Pereira Gonçalves e ele muito nos apoiou
nomeadamente na realização de algumas das nossas iniciativas feriais, concretamente na Aresp, que, como Presidente da Comissão Estratégica, ele foi sempre inexcedível e uma referência para todos aqueles que com ele colaboraram nesses conselhos. Muito obrigado, Mário Pereira Gonçalves, por aquilo que tem feito e por aquilo que ainda vai fazer. É para mim um enorme privilégio associar-me a esta justa homenagem a Mário Pereira Gonçalves. Mário Pereira Gonçalves realizou ao longo destes longos anos um trabalho ímpar em prol do associativismo empresarial português, servindo à Aresp e dando à Aresp o papel, a reputação, o lugar que ela tem hoje no associativismo empresarial em Portugal. A Mário Pereira Gonçalves devo os ensinamentos, o bom senso, a moderação, o equilíbrio de ser um dirigente associativo, que deve ter um dirigente associativo. E hoje o meu papel na CIP deve muito a esses ensinamentos, a essa determinação que Mário Pereira Gonçalves sempre emprestou ao associativismo. Mas não apenas ao associativismo, enquanto empresário de sucesso, empresário a quem todos devemos reconhecer a garra, a iniciativa, a perseverança que levou as suas empresas, algumas delas emblemáticas, ao lugar que hoje têm. E o homem, o ser humano extraordinário que Mário Pereira Gonçalves é. Por isso, meu querido Mário, um grande e fraterno abraço de reconhecimento por aquilo que fez no associativismo, por aquilo que fez com a amizade que a todos nos tem dedicado e a mim, especialmente, pelos ensinamentos que me permitiu recolher com o seu exemplo. Um grande abraço de bem-aja. Muito obrigado. Mário Gonçalves é uma figura relevante do movimento associativo empresarial em Portugal. A contribuição que deu para a Aresp se ter transformado na grande associação que representa setores bastante importantes da economia portuguesa é um aspecto marcante da sua atividade, quer associativa, quer empresarial. No caso concreto da CCP, não posso deixar de realçar os longos anos de colaboração na defesa de interesses de setores bastante convergentes e com muitos problemas em comum, como a restauração e o comércio, e por isso o facto de termos sempre encontrado formas de defender os interesses das empresas e, em particular, também do movimento associativo. É por isso perfeitamente justa esta homenagem que se impunha e que neste momento constitui uma prova de responsabilidade e de agradecimento por parte de todos aqueles que ao longo dos anos com ele colaboraram. Caro Mário Pereira Gonçalves, conte connosco que nós queremos contar sempre consigo. Um homem é o próprio e a sua circunstância. Em Mário Pereira Gonçalves, foi nele próprio que encontrou aquele gênese, aquela temperadeira que o fez sonhar sempre com novos horizontes. A sua circunstância, em Mário Pereira Gonçalves, foi esse desafio de vida que ele entregou com uma absoluta capacidade de sacrifício em prol da Aresp, em prol do turismo nacional, que estavam carentes do seu ânimo, da sua determinação para alcançar novos horizontes de realização e novas metas de superação. A Aresp, a ele deve seguramente todo esse processo de transformação e credibilidade que a transformou naquela que é hoje a maior associação empresarial e a mais representativa de todas elas no universo, na constelação do turismo nacional. Somos conterrâneos. Isso permitiu gerar entre nós uma indefetível amizade. Amizade que rapidamente se transformou em admiração. Admiração
que decorreu também da circunstância de, sendo eu presidente da Aresp e eu, à época, presidente da Associação Portuguesa de Casinos, termos inúmeras vezes cruzado as nossas trajetórias empresariais na busca de soluções comuns, de estratégias que definimos e que nos fizeram enfrentar sucessivos governos na busca de soluções mais justas para os nossos setores de atividade e para o turismo nacional. E fomos, de uma maneira geral, muito bem sucedidos. Por isso, falar de Mário Pereira Gonçalves é falar desse indómito empresário associativo que deixa uma luminosa trajetória que nos serve a todos de exemplo. Obrigado, meu querido Mário, pelo que fez pela Aresp. E obrigado também pelo que fez pelo turismo nacional. E só não lhe agradeço a amizade, porque a amizade não se agradece, merece e retribui-se. Mas é uma dádiva. E essa dádiva da amizade é onde eu habito. Porque a amizade é o único lugar do mundo onde vale a pena viver. Bem-aja, Mário.